One, two, 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 three. Olá, amigos inscritos e membros do canal X-Brook Hascatsobrats. Tio Spook novamente para uma segunda-feira que todo mundo já sabe, é uma segunda-feira onde nós tratamos os questionamentos, dúvidas, apontamentos mandados e encaminhados para o spookresponde@gmail.com, que é onde nós tratamos as dúvidas, os questionamentos dos vídeos publicados no canal, não é mesmo? Bom, claramente, a gente teve que limpar todos esses questionamentos e pegar somente o néctar das perguntas referente às questões dos vídeos, porque teve muita questão ainda pessoal, de cunho pessoal, e que é um pouco complicated para a gente trabalhar, porque eu não sou vidente. Mas, vamos às perguntas, tem muita coisa interessante. O mundo de Dragnel, que pergunta, Dragnel, que não é a Agência Nacional de Energia Elétrica, não é mesmo? É o mundo de Dragnel. Tio Spook, a energia de uma mulher grávida muda? Você sabe por que acontece? Gosta muito do seu conteúdo? Claro que muda. Mas muda por uma questão muito simples. Como assim, tio X-Porocchios? Quando uma mulher está grávida, ela está, obviamente, com muitas mudanças na estrutura corporal. Além de uma estrutura física, ela tem uma estrutura que está sendo mudada em termos de hormônios, o corpo dela vai passando por uma transformação, não é mesmo? Ela tem um ser que está crescendo dentro dela e que tem as suas necessidades também, que vai mexendo com os hormônios da mulher. E claramente, quando altera as questões físicas, e aí também nós colocamos as questões emocionais e mentais, porque obviamente tem muita mulher que tem muitas alterações de emoções, né? Como diria a minha antiga funcionária aqui de casa, né? A mulher passa por os nervos ficam à flor da pelvis, que era o que a minha antiga funcionária do lar falava, não é mesmo? Os nervos à flor da pelvis. Quem entendeu, entendeu. E, obviamente, a questão emocional, mental, vai tudo sendo alterado. Quando ela vem com essas mudanças em suas estruturas, obviamente é que a energia do corpo de energia, como tratado e visto dentro da medicina tradicional chinesa, que é o corpo de energia, o corpo bioplasmático, ele muda. Essa estrutura vai alternando, mas por quê? Porque você vai descarregando em cima desse corpo de energia todos os problemas emocionais e mentais, advindo de toda essa alteração física que você está tendo. Então vai sendo mudando, vai ocorrendo essas mudanças, vai sendo alterado e mudado, o que é natural, ok? Não é só uma questão de, a criança tem a sua energia e isso afeta a mulher. Não, em uma questão de proporcionalidade, a mulher é que afeta a criança, tá? Porque o corpo dela é mais complexo, o corpo dela já possui toda a maturidade, todo esse descarregar das emoções, das reações químicas, da estrutura física, da questão mental, vai sendo descarregado na criança, entendeu? Eu não sou médico pediatra para poder predeterminar as condições emocionais da mãe em relação ao filho, mas eu acredito que o filho, dentro de uma condição não saudável da gestação, ele pode vir a sofrer ao longo de sua vida mediante tudo aquilo que a mãe fez, ou seja, as descargas emocionais, mentais, até mesmo os pediatras avisam para não consumir bebidas alcoólicas, parar o cigarro e tudo mais, porque afeta a sua gestação e, obviamente, vai afetar em termos de nutrientes, de aquilo que você está ingerindo, a questão da criança, né? Então, naturalmente, é uma questão mais natural e biológica do indivíduo. Paulo Lucas, tios Procas, eu tenho uma curiosidade e uma dúvida que gostaria que me respondesse. Você pode ser... Como é que é? Você por ser um clarividente, ter uma sensibilidade alta. Você já visitou alguns centros espíritos quando a energia de um orixá desce? Claro, eu trabalhei em centro espírita. Você consegue sentir ela? Não, você consegue vê-la. É mais legal do que senti-la. Né? E se sim, poderia descrever o que você sente? É algo bom ou ruim? Algo desconfortante? Algo prazeroso? Coisa do tipo? Nenhuma incorporação é prazerosa. Isso é uma curiosidade. Minha pergunta é, se quando morremos
passamos por um processo de limpeza para irmos para uma reencarnação, porque seu Zé, boiadeiro, tranca-rua, entre outros, não continuaram esse processo de reencarnação. Claro, eu explico com o maior prazer. Paulo Lucas Paulo, vamos lá. Eu trabalhei por mais de 10 anos em centro espírita. Tanto o kardecismo quanto a Umbanda, eles têm as suas diferenças, porém, é muito interessante observar a natureza dos seres quando você trabalha o processo de incorporação, porque é praticamente o mesmo, tá? Praticamente o mesmo. Independente, porque o centro de Umbanda, você tem lá os atabaques, você tem a cerimônia, você tem a dança, você tem aquelas manifestações que são um pouco mais agressivas, né? Eu lembro que tinha um médium muito interessante na casa que eu frequentava, que quando descia, mas descia que o cara, ele dava um escândalo, que chegava a cair no chão e tudo mais. E quando desincorporava, era engraçado, porque eu tinha a impressão que o orixá fazia assim pro cara, né? Jogava o cara longe, porque ele andava uns 5, 6 passos, assim, fácil. E ele se conectava das costas. Mas é uma cena muito curiosa pra gente observar, e é uma aula quando você vai em centro espírita com essas habilidades, porque você começa a entender a natureza do centro espírita, tanto kardecista quanto de Umbanda, que são os dois que eu tenho referência. Eu nunca fui para Quimbanda, também nunca fui para o Candomblé, então eu não tenho referência nesses dois, tá? Mas dentro do conceito da Umbanda, o orixá, ele desce girando, ele entra pela cabeça e vai girando a pessoa. E vai girando a pessoa, e vai girando a pessoa. Por que a energia desce em espiral, né? Isso, em muitos centros espíritas, você vê a gira de Umbanda. Gira, tá? Antigamente, tanto no budismo quanto nos povos persas, eles trabalhavam muito essa conexão por meio da gira. No budismo, existem os ritos tibetanos e o bonismo que fazem exercícios físicos. Os ritos tibetanos, um desses ritos, você gira o corpo. E no bonismo também existe essa questão de equiparar os pontos de energia. Esse movimento de girar, e os persas também faziam, tinha um povo específico persa que fazia isso, era muito interessante, que ele se conectava ao seu... a sua divindade fazendo isso, e recebia as orientações. Curioso, mas sim, existe. No Prince of Persia, você vê exatamente essa ideia dele girando, tá? Esse ato de girar é o ato de você... Eles acreditam que dentro do Oriente, por exemplo, que você purifica o seu corpo girando, fazendo o girar natural da sua estrutura física, ok? Por quê? Porque o ponto de energia, que são os chakras, eles fazem esses movimentos de girar. Chakras são as rodas. Só que, leigamente, eles não fazem esse tipo de movimento. Eles fazem esse tipo de movimento. Fique observando, pequeno gafanhoto. Você está sendo hipnotizado. Que nem os imbecis que falam que eu sou hipnólogo. É um imbecil que fala um negócio desse. Tá? E os pontos de energia fazem esse tipo de movimento, que é o ato de absorver energia e expurgar energia simultaneamente. Então, quando eles fazem o movimento de girar o corpo, seja no sentido horário ou anti-horário, eles estão recebendo energia, expurgando energia, recebendo energia, expurgando energia. Então, acredita-se que a energia, nesse sentido, na mesma ideia do chakra, ela faça esse movimento em espiral. E na hora que ele pega a pessoa já começa a girar. E ela vai girando, girando, girando... no sentido horário, se não me engano, anti-horário, eles giram anti-horário, que é o ato de expurgar, para liberar energia e entrar energia. E aí o que acontece? O guia dele entra, e na hora que o guia entra, nesse processo de expansão do corpo de energia, ele está incorporado. Entendem como falta a gente entender e conhecer mais a natureza das coisas? Os próprios umbandistas não sabem essa correlação. Os próprios umbandistas que ficam só na Umbanda e não buscam outras informações, acabam não se apoiando nesses conceitos. Por que eu giro na Umbanda? Qual a correlação dos pontos de energia com essa gira?
Por que o meu ponto de energia ele se abre mediante essa energia? Por que acontece a incorporação quando vem esse movimento? A gente tem que questionar. E aí a gente tem essa resposta, tá? Então é muito bonito de se ver essa correlação da energia descendo. O orixá, ele se aproxima e pega a pessoa, ok? E aí ela incorpora. No centro kardecista, a incorporação pode ser mais sutil, tá? Ela é mais demorada em alguns aspectos. Você não vai perceber nada e ela é gradativa. Então, quando você está numa sala, por exemplo, que você vai fazer uma desobsessão ou você vai conversar com parentes que faleceram, o processo é muito lento. Por quê? Porque a pessoa vai esperar com que as entidades de luz se aproximem daquele médium que tem a habilidade de comunicação, ele vai encostar no médium e aí ele vai começar um processo de comunicação. A incorporação ela é mais sutil, tá? Com a presença do encostar e se deixar ir. Na Umbanda o cara vem, ó, pau, pega mesmo, pega. Até porque, se você for ver a comparação do centro de Umbanda para o centro kardecista, eu fui em muitos centros, tá? Muitos centros, para conhecer, para ver o desenvolvimento, como é que funciona e tudo mais. E muitos centros, assim, de Umbanda, eu fiquei impressionado que tinha filas que davam volta no quarteirão para ser atendido. E geralmente atendimentos por Exu e Pombagira. Caboclo, preto velho, boiadeiro, baiano, cigano, não tinha tanta demanda assim, embora o caboclo, como regente da maioria das casas, ele, por obrigação, pede para que as pessoas passem primeiro com ele, para depois passar com os outros orixás, tá? Tem muito mais movimento e muito mais demanda do que um centro kardecista, vamos dizer assim, de bairro tranquilo, tá? Eu vi muito mais movimento em centro de Umbanda, que parece que a demanda se faz mais necessária por esses lugares, tá? É curioso, mas eu tô falando da amostragem que eu tive, tá? Em todos os centros que eu fui, os centros de Umbanda sempre estavam muito lotados, mas muito lotados. Sobre a sua pergunta, né? Processo de limpeza, a reencarnação do seu Zé, que é o Zé Pilintra, o boiadeiro, o tranca-rua e dentre outros, tá? Você confunde, e a maioria confunde, espíritos com orixás. O Sr. Zé, o boiadeiro, o tranca-rua e outros, eles são espíritos. Eles não são orixás puros. E isso é um conceito complicado e muito tenso, porque vai mexer com uma estrutura de crença das pessoas. Na África, por exemplo, você tem orixás puros. Orixá puro, que é o quê? Então, você sabe que Oxóssi são as matas. Você sabe que Manjá são os rios, os lagos. Você sabe, por exemplo, que Xangô são as montanhas. Você sabe que cada orixá está atrelado a um elemento da natureza. Tirando os arquétipos de Exu, que está relacionado com a intermediação entre Ifá e os orixás para a movimentação de matéria, ou seja, eu vou solicitar que Exu movimente a matéria, que vai sair de Ifá, que é o orixá que lê o tabuleiro, né? Seja o Queen, pela Ifá, tem outros jogos de adivinhação que eles podem utilizar o próprio Ifá para poder regê-los. Você tem o Exu que vai direcionar a matéria que Ifá necessita para o orixá puro, que vai ser representado por Xangô, Oxóssi, Emojá e dentre outros, tá? Aqui no Brasil, eles não são considerados realmente orixás. Eles são espíritos que estão trabalhando sobre a egrégora daquele orixá. Então, se você for ver preto velho, em sua maioria, o preto velho não é nem preto nem velho. Tá? E isso é real. Quem é realmente praticante mesmo da Umbanda, muitas vezes vai olhar o seu preto velho e vai falar, pô, o preto velho que trabalha aqui comigo, ele não é preto nem velho. Por quê? Porque são espíritos que precisam evoluir por meio de, a gente chama a grosso modo de Titan and Given, que é dar e receber, que é você prestar serviço dando esse serviço, né? Então assim, eu preciso evoluir. Eu vou ajudar as pessoas de um centro espírita para desenvolver a minha consciência em pró a alguém ou alguma coisa para poder
acelerar o meu processo de reencarnação. Então são espíritos perdidos que precisam desenvolver a sua consciência para um processo de encarnação, tá? Esse tipo de coisa que eu estou falando, quem é praticante da Umbanda assíduo sabe. Quem está adentrando a Umbanda não tem a menor ideia. Então eles tratam os orixás brasileiros como uma representação dos orixás africanos, o que não são. Tanto que na África você só tem um Exu. Aqui no Brasil você tem Tracarrua, Tiriri, Marabô, Exu Morcego, Exu do Tronco, Exu do não sei do que, Tranca-Rua, Sete Encruzas, você tem todos esses. Sendo que na África só tem um Exu. Como é que funciona? Você tem uma figura, uma egrégora, um orixá, que toma conta da África inteira. E aqui no Brasil a gente tem todas essas ramificações. Entende? Então, assim, a gente precisa estudar a Umbanda baseado numa comparação com outras culturas, outras religiões, para entender. Se você está inserido só no contexto da Umbanda, você não vai entender todos os procedimentos que acontecem lá dentro. Eu preciso ter uma comparação. Então eu vou estudar o que acontece na África, para daí ver as ramificações da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que estão no solo brasileiro. E aí sim ver as diferenças e entender quem são todas essas alegorias, esses arquétipos que eu estou trabalhando, sendo que na África não há necessidade disso. Tá bom? Enzo Vitório. Enzo. É o nome chique da moda. Enzo. Boa noite, Rodrigo e Dani. Meu nome é Enzo Vitório. Eu sou Enzo Vitório. Eu sou de Ribeirão Preto. Acompanho seus vídeos há alguns meses e vi em vários deles você falando que é membro da Rosa Cruz Amorque, antiga e mística Ordem Rosai Cruzes. Sim, eu sou. Ou eu fui, na verdade, né? Hoje eu não sou mais. Mas eu tenho a carteirinha até agora, até hoje. Eu sempre tive muito interesse sobre essas sociedades secretas, que não são secretas, você pode entrar no momento que você quiser, basta entrar na internet e escrever Rosa Cruz. Deixou de ser secreta porque está lá. A sociedade secreta é muito bom, né? Antigamente era, hoje nada mais é secreto. Como a Rosa Cruz, maçonaria, etc. Eu me mudei para Ribeirão, tem quase um ano, e coincidentemente para um prédio muito próximo de uma loja maçônica e outra da Amorque. O que me fez ficar ainda mais interessado sobre. Em um de seus vídeos, você recomenda se tornar membro da Amorque. Eu recomendo entrar em ordens secretas, que não são tão secretas assim, para que as pessoas tenham essa curiosidade sanada. E fui atrás disso. Fui aceito semana passada. E já estou estudando as mamografias. É monografias, né? Mamografia, estudo das mamas. Brincadeira, você escreveu correto, eu que fiz a pegadinha. Não sei se isso seria bem uma dúvida, mas gostaria que você falasse, na medida do possível, os benefícios que os estudos e práticas Rosai Cruzes trouxeram para a sua vida. Muito obrigado pela atenção. Abraços. Eu não posso falar. Por quê? Porque aí é que está o gap da ordem secreta. As práticas, elas são restritas àqueles que recebem as monografias. Então eu não posso falar as minhas experiências, o que eu tive. Mas o que eu posso falar é, para leigos, ela é uma coisa muito legal. Para as pessoas que já conhecem muito bem o esoterismo, não vai fazer diferença. Estar dentro da Ordem Rosa Cruz não é você estar em uma egrégora que vai lhe proteger de bem e do mal. Da mesma maneira que da maçonaria, ou seja, muito menos da maçonaria, muito menos do martinismo, e eu acho que da Sociedade de Ciências Antigas, a Sociedade das Ciências Antigas ainda é melhor. Mas nenhuma ordem secreta vai impedir com que ataques espirituais aconteçam em sua vida. Primeira coisa que as pessoas têm que entender, tá? Talvez, eu vou abrir um adendo, talvez dentro da Otto, Ordem Templis Ordonis, a Estrela de Prata, que é o Astro Argento, né? Ou essas ordens místicas que são mais pauleiras, talvez você consiga trabalhar uma egrégoras de proteção, formado para aquelas programações que a magia do caos faz, toda aquela estrutura. Talvez, porque eu não entrei nessas egrégoras, eu não entrei nessas ordens. Mas eu conheci pessoas que eram praticantes, eu tive acesso aos textos, aí sim as monografias da Ordem Templos Ordonis,
E eu vi que eles têm muita coisa ligada à magia, magia muito cerimonial e algumas coisas mais pesadas, tá? Não que envolva sacrifícios de criança, virgem, coisas desse tipo, mas que são cerimônias mais complexas que precisa ter muito estudo sobre cabala, precisa ter muito estudo sobre a árvore da vida, Sephiroth. Você precisa entender muito mais sobre microcosmos, macrocosmos. As literaturas mais clássicas, elas já são por obrigação seu conhecimento. Então, elas são, eu considero elas um pouco mais direto e reto à necessidade do que o ser humano precisa. Dentro das tradicionais, que é a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz e o martinismo, você não vai encontrar uma proteção. O que você vai encontrar é uma instrução espiritual. Então você vai aprender coisas interessantes. E essas coisas interessantes, além de fatores históricos que você vai ter que estudar, principalmente no martinismo, tem muita coisa ligada à história da Europa, à arte, entra aí o Foncanelli e suas catedrais, entre estudos mais dedicados à história, você vai entender muito mais essa questão de como funcionam os elementos, como funciona a natureza humana. Você vai ter aulas de química, vai ter aula de química na monografia, vai ter certos conhecimentos esotéricos e místicos ligados ao Egito, egiptologia, tá? Então vale a pena para aquele que não conhece nada sobre o assunto. Aqueles que já estudam esse tipo de coisa, vai ter uma ou outra coisinhas pontuais que você vai aprender, mas que fazem muito mais parte da estrutura histórica da Ordem Rosa Cruz, tá? E da magia em si, esquece. Você não vai aprender essas magias que você quer aprender. Você quer aprender magia, aí você vai ter que ir para Otto, Astro Argentum e outras escolas místicas bem mais pesadas. Até mesmo a Sociedade das Ciências Antigas, que é baseado muito mais em uma estrutura católico/cristã, você também vai estar mais alicerçado dentro de orações. Então você é que vai ter que criar mecanismos de defesa. Mas eu gosto muito da Sociedade das Ciências Antigas. Foi realmente uma coisa muito mais legal, assim, que eu acabei me apegando. Gostei bastante. Mas como bate muito de frente com outras religiões, você vai ter que ser aquilo. Ela não é complemento. Ela é uma estrutura de crença, tá? Ela não é um complemento à sua crença. Ela é uma estrutura de crença. As práticas, elas são atreladas à crença católico/cristã. Então, se você é cristão, católico, é maravilhosa. Você está dentro de uma estrutura de conhecimento ali dentro, mística, para seguir dentro daquela estrutura que você já pratica. Caso contrário, esquece. Tá? E mesmo assim, vai ter que se livrar de preconceito, porque logo na primeira etapa, se você não conseguir passar ali por aquela estrutura, você está condenado. Você não vai conseguir, você vai apanhar o resto do seu andar dentro daquela ordem mística, tá? Mas, de novo, ordem mística hoje torna-se uma banalidade, porque tudo aquilo que você pode obter já foi publicado em livros. A editora Madras já publicou muita coisa sobre maçonaria, que você pode comprar os livros e você vai ter as informações, seja o rito de Cohen, rito escocês, rito de Mishraim, tem todos os ritos ali, você vai ter acesso aos símbolos, a toda a estrutura histórica da maçonaria, tem tudo lá. É interessante, mas já está publicado. A Rosa Cruz, por exemplo, você pode entrar na própria livraria da Ordem Rosa Cruz e adquirir os livros. Você consegue, lá tem os livros sobre a ordem que você pode comprar e ter acesso e é uma literatura livre, tá? Tem, é legal, mas é um livro muito mais baseado em autoajuda. Então, a própria Sociedade das Ciências Antigas tem os PDFs no site que você pode pegar e entender, mas aí você vai ter que entender a história de Luiz Claude Saint-Martin, você vai ter que entender a história de Papos, eles têm lá Cornélios Agripa, você vai penar um pouco para entender esses livros antigos, tá? São livros que não são tão fáceis ao aprendizado. Mas vai de cada um. Eu gosto, foi uma etapa da minha vida, hoje eu sou budista, praticante, gosto do budismo, não me vejo em qualquer outra crença, ou religião, ou ordem secreta, tá? Não tenho pretensão de entrar. I am Zayd, I am Zayd, I am Zayd. O nome do cara é I am Zayd.
Não é amizade, né? I'm Zaid. Olá, tio Spook. Buenas noches. Meu nome é Fábio, I'm Zaid. E tenho uma pergunta, duas na verdade. Seria possível acontecer através de projeção astral de uma inscrita, um inscrito seu, por pensar tanto em você durante o dia, dormir e se teletransportar, ou qualquer que seja o nome que se dá a isso, para a sua casa durante o sono? Não, porque a projeção não se dá no sono. Vamos lá. Dificilmente inscrita projeta consciência para cá, até porque a casa possui barreiras, até porque a estrutura que nós temos aqui faz com que qualquer tipo de ser que se aproxime da gente seja expurgado. Então, nós temos uma estrutura espiritual muito bem montada aqui, não obviamente como um mecanismo de defesa para evitar guerras, coisas desse tipo, mas é simplesmente para que nós possamos ter a nossa existência livres de ataques espirituais. Então nós mantemos sempre umas práticas constantes de proteção que evitam que qualquer pessoa, ser ou criatura se aproxime. Então às vezes tem um obsessor que fica na sala enquanto nós estamos trabalhando aqui no quarto. Ele vem? Não vem, não consegue entrar. Então ele fica na sala, depois vai embora. Isso aconteceu já, tá? E outra, projeção astral não se dá dormindo. Esse é um dos maiores erros das pessoas leigas de hoje em dia e outros que prostituem esses ensinamentos no YouTube e até TikTok e que as pessoas batem palma para esses indivíduos que ganham dinheiro instruindo vocês de uma maneira errada, errônea e ambiciosa. Todo e qualquer tipo de projeção astral não se dá dormindo, se dá num estado de entre a sua consciência, ou seja, vamos dizer assim, o seu despertar, né, o estar desperto e esse estado de sono, ele é entre. Você dorme e você dormiu, você não está fazendo projeção, a projeção ela é consciente dentro de um estado de quase sono. Então, as pessoas hoje não sabem fazer. Quem sabe fazer, de novo, são povos muito antigos. Você vê, os xamãs sabem fazer, os povos do Oriente conseguem fazer, o budismo tem projeção de consciência, e eu já peguei projeção de consciência aqui em casa, de pessoas de lá do Oriente vindo aqui me visitar. Sim, já aconteceu, já avisei a Dani, a gente recebe visitas de pessoas do Oriente que estão vendo e nos auxiliando pelas práticas. É assim que se dá muitas vezes para a evolução das nossas práticas diárias. Como eu já tenho o passo a passo de como fazer as práticas pelos lamas do Brasil que me orientam, o aperfeiçoamento vem por meio dessas projeções de consciência dos lamas e monges do Oriente. Voilá! Esse é o budismo mais lindo que tem, onde você consegue receber essas consciências e corrigir a sua prática. De novo, a projeção astral, a projeção dessa consciência como você coloca, ou seja, estou projetando a minha consciência num estado de sono, ela não existe, ela não ocorre. A projeção não ocorre em sono, ocorre em um estado de torpor, de quase sono, tá? E então aqui as pessoas já estão confundindo tudo. Eu não faço projeção desse tipo, não faço projeção astral, não faço, tá? Eu fico longe disso. Por quê? Porque não é minha praia. Eu adoro dormir e quando eu deitar na cama é para dormir, não é para ficar fazendo arte por aí, ok? Vamos lá, deixa eu fechar só minha janela aqui, fechou, vamos lá. Estou vendo aqui ainda as perguntas que podem ser utilizadas. Vamos ver. Talvez não tenha nada a ver com a minha pergunta, mas o que o senhor acha e pensa sobre magia do caos? Nunca vi nenhum vídeo seu comentando sobre. Porque eu não conheço magia do caos. Eu não sou praticante de magia. Veja, eu ao longo de 10 anos da minha vida, eu estudei magia. Eu pratico? Não. Mas eu não tenho nada contra, simplesmente eu, Rodrigo, não utilizo magia. Eu pratico budismo. O budismo tem suas estruturas, eu gosto muito mais do budismo do que da magia. Eu não sou um ermitista, eu não sou um magister do caos, eu não sou um telemita, eu não sou. Eu nunca me denominei praticante de magia, tá? Então eu nunca estudei magia do caos, até porque nesta época em que eu estava inserido
nas ordens da Ordem Rosa Cruz e buscando conhecimento sobre as ordens secretas, a magia do caos ela não existia. A magia do caos ela foi existir muito tempo depois e ter assim, vamos dizer assim, uma abertura maior de conhecimento da maneira como a gente está vendo hoje. Eu vim de uma época que não tinha internet. Eu vivia nas livrarias e vivia nas bibliotecas caçando conhecimento. Então eu não tinha acesso ao que estava acontecendo em tempo real no mundo, como a gente tem hoje. Então eu não entrei em magia do caos, eu não conheço magia do caos, desconheço completamente como ela é feita. Eu sei que existem alguns erros conceituais e que eu fico chateado com isso, como as tulpas. Então, quando eu escuto uma pessoa que pratica magia do caos falando de tulpa, já começa a me coçar o ouvido, porque tulpa não tem nada a ver com magia do caos. Tulpa tem a ver com bonismo, que são os xamãs tibetanos, que vêm antes mesmo do budismo tibetano, e que criavam elementais, vamos colocar dessa maneira, dentro como se fossem formas pensamento, para protegê-los durante a sua projeção de consciência, ou mesmo defendê-lo das maras, que eram figuras como se fossem deidades ruins, ou que vocês entenderiam, a grosso modo, demônios, ok? Então vocês entenderiam que o budismo não acredita em demônios nesse tipo, tá? Então vamos lá. Antigamente, os xamãs, que eram conhecidos como os praticantes do bonismo, que era uma religião que antecede o budismo tibetano, os bonistas, eles praticavam a criação de formas de pensamento denominados tulpas. Não é o tupalacatupa, tulpa, tá. É tulpas. Tulpas são formas de pensamento criadas como mecanismos de defesa. Ela é atrelada à religião bonista, que é muito parecido com o xamanismo, ok? Eu adoro bonismo, cara, assim, é uma coisa que está voltando. Existem poucos praticantes do bonismo hoje e isso está ganhando força, eu acho maravilhoso, mas é ritualística, é roots. O negócio é meio... Os caras são pesados, assim, eu gosto, eu tenho muito livros sobre bonismo, eu gosto bastante. Mas, de novo, aí acontece essa apropriação de termos e eu não gosto. Eu acho que as pessoas deviam separar as coisas. Tulpa faz parte do bonismo. Deixa lá, para que vai usar isso, meu? Não usa, cria um outro termo, sei lá, não precisa se apropriar culturalmente assim. Fico chateado, mas... Então, até me faz distanciar mais, tá? Não gosto de apropriação desse tipo. Monique Bronzati, Monique. Olá, Rodrigo. Conheci o seu canal recentemente e tenho visto alguns vídeos. Que bom. Logicamente, ainda não consegui ver todos. Não dá, é humanamente impossível. Estou assistindo aos mais recentes e alguns mais antigos, aleatoriamente. Então, me desculpe se a minha dúvida já foi esclarecida em algum momento. A minha pergunta é, quanto ao seu processo de limpeza de casa? Entendo que você se coloca em contato com energias muito fortes, às vezes não, e pesadas, às vezes não. Isso demanda um esforço enorme seu. Após esses processos, como você faz a recuperação de suas próprias energias? Eu durmo. Simples assim. O que acontece? A gente tinha, na verdade, tinha a ideia de ir na casa das pessoas e fazer os atendimentos presenciais. Só que em uma das visitas a gente quase foi furtado e quase perdemos equipamentos, tá? Corremos um risco muito grande. Eu tinha na época, sei lá, 10 mil reais em equipamento que eu tinha levado na casa da pessoa. Câmera, microfones, os equipamentos em geral. E aquilo fez a gente repensar. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, as pessoas podem... Eu posso receber uma chamada e ser sequestrado. Ou um hater meu pode me esfaquear, pode me dar um tiro. Entende? Quer dizer, nós estamos correndo riscos. E esses riscos são irracionais. Eu posso fazer todo o processo à distância. Para que eu vou me expor indo na casa das pessoas e sendo que às vezes posso cair numa armadilha, né? Teve, por exemplo, um caso que foi para televisão de um cara que tem um canal no YouTube de toys, de brinquedos. E ele foi sequestrado. Entende? E aí quem está sendo idiota sou eu. Eu sei que as pessoas necessitam, mas eu também não posso me expor a riscos.
Então é melhor realmente eu ficar na minha e falar, não, dá para fazer à distância? Dá. A única coisa é que as pessoas não vão ver as limpezas, o procedimento e nem ver como tudo é feito mais. Tudo bem. Então a gente passou aí na casa das pessoas que a gente conhece, do que em casa de pessoas que a gente desconhece, tá? Então houve uma mudança desse tipo. Quando eu vou então na casa das pessoas, eu tenho que estar em jejum, tá? Porque o fluxo de energia, quando você come, vai para onde? Para o seu estômago, para o seu intestino. Todo o aparelho digestivo vai receber energia do seu corpo. Então você fica sonolento, você não fica tão desperto assim quando você está em jejum. Jejum você já fica mais. Eu estou em jejum, gravando aqui para vocês, ok? Se não estivesse comendo, você pô, cara, então, quando eu vou na casa das pessoas, eu, sei lá, dá uma soninha, eu durmo na casa da pessoa, fico lá. Tá? Então, muito bem. Depois que eu faço todo o procedimento na casa das pessoas, e acontecia as gravações geralmente 11 horas da manhã, eu volto para casa, tomo um banho, como alguma coisa e durmo. Só isso. Acordo depois no final do dia, edito o vídeo, eu deixo descarregando todo o cartão de memória, tudo que fica às vezes um tempão descarregando, obviamente porque são 2 horas geralmente de gravação, deixo descarregando tudo simultaneamente, quando eu acordo já está pronto para edição. Aí eu edito o vídeo no dia, tá? É isso que acontece. Então me dá sono, eu durmo, só, mais nada. Tá? A minha recuperação é eu como alguma coisa e durmo. Entendo que você está preparado para tudo isso e que se prepara para o que vai encontrar. Estude e se dedica e acredito que também tenha que fazer algo para se manter após os processos difíceis. Gostaria que você abordasse o assunto, se é que não falou sobre isso nos vídeos. Não, eu não tenho preparação nenhuma. E nem carrego objetos assim em mim, de proteção, nada disso. Não tapo o meu umbigo. A gente tem vídeo sobre isso, é muito bom. Eu não faço nada. Sabe? Tipo, acordo, pego as coisas, já deixo tudo pronto na véspera aqui para não esquecer nada. Acordo e vou direto na casa da pessoa. Não tenho nada disso, tá? Não preciso. Não faço nenhuma preparação antes, nada. Eu vou lá, mostro para a pessoa o que tem e tudo mais, a gente faz todo o processo de entrevista para buscar entender o que está acontecendo, que é a parte inicial do vídeo, que é gravado, mostro lá o que está acontecendo, me explica. E aí, na hora que eu fico sabendo, na hora, tá? A pessoa fala, eu estou com um problema em casa, você pode vir aqui? Às vezes eu nem sei o que está acontecendo, eu vou saber na hora. E aí é que acontece todo o processo lá gravado, então vocês veem a coisa acontecendo de verdade, como se fosse feito à distância, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então assim, não tem preparação nenhuma. Deve ter gente que faz polichinelo, abdominal, deve ter gente que fica pulando para São Longuinho, deve ter gente que toma banho de ervas, deve ter um monte de gente que faz isso. Eu não faço nada, tá? Vou na cara e na coragem, olho, mostro, depois vou embora. É sério mesmo. Não tenho... Até eu falaria se eu fizesse algo, mas não faço nada, não. Eu prefiro ir dessa maneira. Eu acho que é mais interessante até para mim, porque daí, na hora, eu vejo realmente tudo acontecendo. Eu gosto essa questão de aprender junto. É sério mesmo, tá? Bom, é isso. Ainda temos mais perguntas aqui, mas já deu 40 minutinhos de vídeo, tá? Eu espero ter atendido as dúvidas de vocês e entender o que vocês precisam entender sobre o que a gente apresenta nos vídeos e trazer em termos de conhecimento e aprendizado a todos, tá bom? Mas é isso, agradeço de coração, muito obrigado por fazerem parte da família Xpruckels Houses. E assim, nós temos os recadinhos finais que são importantes. Galera, vamos lá. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente complemente a medicina tradicional, complemente. E aí entra critérios aí dos tratamentos complementares à medicina tradicional, para problemas físicos, emocionais e mentais. E aí sim, as questões espirituais, que seria a limpeza de casa e as análises de casa. Somente isso, ok? Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, de casas com S, @gmail.com, e aí vocês vão solicitar esses tratamentos, lembrando que tudo é devidamente cobrado, já que eu sou um profissional de terapias alternativas e realizado à distância. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo,
torna-se membro do canal e doa R$8 para que a gente continue firme e forte na plataforma, bem como o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Só copiar o link, jogar no seu navegador e aí você vai ser levado a uma página. Você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, coisas legais para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. 1, 2, 2, 2, 3.